Agora, tratar sobre o ensino híbrido no quadro Educação. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor. E para falar desse assunto, nós recebemos aqui em nosso estúdio o professor Lucivaldo Quixaba, que vai fazer essa explanação, essa reflexão para nós, né, professor? Com relação ao ensino híbrido, que é uma realidade muito presente devido à pandemia, quais seriam as vantagens ou desvantagens de trabalhar dessa forma dentro do ensino? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. É uma realidade, estamos retornando às aulas. Muitas escolas já retornam agora dia 25 de janeiro. O governo já baixou um decreto liberando o retorno das escolas públicas e privadas e através desse ensino híbrido, né? Aulas remotas e ensino híbrido. Então, existem vantagens e muitas vantagens para o momento e existem muitas coisas a serem melhoradas ainda e é o que nós vamos discutir hoje aqui com você. Quais são essas vantagens e desvantagens? A gente sabe que existem vantagens e desvantagens tanto para o aluno, como também para a própria instituição que precisa se adaptar, o aluno que precisa se disciplinar ainda mais para poder acompanhar, né, a desenvoltura dessas aulas e também o acompanhamento dos conteúdos. Como é que está essa realidade? Olha, o que ocorreu com o início da pandemia? O ensino híbrido não é tão novo, né? Ele foi forçado para a gente aplicar agora. Mas o que ocorreu com o início da pandemia? Nós tivemos aí em 2020 vários alunos que não se adaptaram a esse ensino presencial e a aula remota. Sempre lembrar aqui já de primeira mão que ensino híbrido e aula remota não são a mesma coisa, tá? Ensino híbrido e aula remota são diferentes. A aula remota pode ser integrada dentro do ensino híbrido. O ensino híbrido é parte do ensino presencial e parte do ensino em casa. A aula remota é aquela aula que você tem o dia todo, o professor na escola e você em casa. Então, mas você vai dividir a aprendizagem. Então, fique claro essa primeira situação. Então, muitos alunos não se adaptaram às aulas remotas. Então, vários alunos, né? Eu trabalho em várias escolas em que alunos praticamente desistiram. Outros não, outros conseguiram, mesmo com dificuldade. A realidade é que em 2021 nós estamos retornando, né? Estaremos retornando aqui às nossas aulas. Os alunos deverão se adaptar a essa nova modalidade. No sentido mais direto, o aluno ele é o protagonista, então vai depender muito do aluno, ele é o protagonista, ele vai estar diretamente relacionado ao sistema de aprendizagem, ele vai assistir parte da aula na escola, ele vai assistir parte do seu ensino em casa, ele vai ter atividades para desenvolver em casa para complementar esse ensino. Então, não necessariamente somente assistir a aula vai fazer parte do ensino híbrido. É assistir a aula, pode ser presencial ou até mesmo remota, e desenvolver uma outra atividade relacionada com aquele tema, que isto vai fechar e culminar com o chamado ensino híbrido. A gente observa que há uma maior responsabilidade do estudante nesse quesito, né? Alguns pais, mães preferencialmente, né, que são as que mais tiveram de acompanhar os seus filhos nesses estudos remotos, né? Agora essa necessidade do ensino híbrido, como é que você observa essa realidade, né? Porque há essa necessidade da instituição de ensino em aplicar o ensino híbrido. A gente sabe que o ensino médio já fez isso por conta do Enem, mas agora no retorno das aulas, como é que as pessoas, os profissionais da educação podem, né, aplicar esse modelo de ensino a fim de ter bons resultados? Olha, o conselho aqui ao estudante, ao aluno. Sempre em sala de aula a gente tem dificuldade em nivelar todos os alunos, né? É comum isso, por vários fatores, mas a você, estudante, cada vez mais vai ser cobrado, porque vai muito, essa responsabilidade vai depender muito de você. Aos professores eles deverão cada vez mais colaborar com o aluno nas orientações. De que forma? Tem uma interpretação muito equivocada quando se fala em aprendizagem, que a aprendizagem agora o protagonista é o aluno e o professor apenas é um orientador. E muita gente acha que ali ser orientador tira a responsabilidade do professor. Não, é uma orientação correta. Você vai dar toda uma orientação ao aluno. Para isto, é preciso que você conheça todas as ferramentas, ou pelo menos
todas aquelas ferramentas que você se propõe a trabalhar. Ela é uma aula diferenciada. Eu vou dar uma aula presencial para o meu aluno e eu vou precisar ter uma atividade paralela para que possa complementar aquele conteúdo com o meu aluno. Portanto, se eu for dar uma aula sobre reforma religiosa, eu preciso ter uma atividade que possa, uma pesquisa, mais uma pesquisa. Lembrar que o nosso estudante não vai fazer aquela pesquisa universitária. Então, não é só mandar o aluno ir pesquisar na internet. Então, eu já tenho que ter passo a passo para isto. Então, se eu for trabalhar uma reforma religiosa, eu tenho que ter uma atividade paralela para que possa complementar aquela minha exposição. Se eu vou trabalhar matemática, se eu vou trabalhar uma função quadrática, eu tenho que, por exemplo, orientar o meu aluno a utilizar alguma metodologia, alguma ferramenta, por exemplo, um GeoGebra. Então, é preciso que o próprio professor ele esteja muito atento a isso. Ao professor que fica somente preso ao livro, ele vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade porque os livros, eles servem como uma orientação, eles dão um norte, mas eles não podem ser a única ferramenta que o professor trabalhe com o aluno. Qual tem sido uma das dificuldades que tem encontrado algumas escolas? A diferença entre escolas. Algumas escolas já vêm se preparando desde cedo para isso, fazendo treinamento com professores, apresentando metodologias, apresentando ferramentas. Outras escolas, devido à pandemia, simplesmente pararam suas atividades. E essas atividades elas deverão retornar agora. Então, algumas escolas elas estarão bem à frente, elas já estão à frente nesse ensino. Você perguntou também sobre os pais, o que eles devem fazer? Justamente isso, procurar saber, seja a escola pública ou seja a escola privada, qual foi a escola que durante o ano de 2020 fez treinamento com seu corpo acadêmico, né? Qual foi a escola que durante 2020 já fez um treinamento sobre ensino híbrido, já fez curso sobre ensino híbrido. E assim essa escola ela está apta a receber seu filho e dar uma educação de qualidade. Agora é um tanto desafiador essa situação em que o professor precisou se adaptar, está se adaptando, né? E que se faz necessária a presença do aluno, manter a câmera ligada do equipamento, né, do seu computador, do seu celular, para poder estar lá. E o professor que precisa se utilizar de metodologias para deixar esse aluno conectado, né? A gente sabe que a aula remota pode ser em um menor tempo, esse horário, mas que exige muito da atenção, da nossa energia. Como é que está sendo esse desafio para as escolas, professor? A gente sabe que as escolas precisaram se adaptar, você colocou um ponto muito importante, que quem se adaptou, quem se qualificou, correu na frente, e isso é uma vantagem para as escolas, há desvantagens também? Isso coloquei para vocês, né? Quando nós fomos pegos, assim, o mundo todo, né, pego com essa pandemia, não deu tempo a fazer treinamento, em março de 2020. Agora, janeiro de 2021, nós tivemos muito tempo para treinamento. Fizemos esse treinamento. Então, a escola ela deve ter se adaptado com todos os aparelhos tecnológicos. Lembrar que ensino híbrido não é somente a aula remota, existe toda uma metodologia para o ensino híbrido. A aula remota é uma ferramenta que a gente pode utilizar dentro do ensino híbrido. É trabalhar com um projeto em que o aluno tenha parte do seu ensino presencial e parte dele em casa. Então ele vai desenvolver, ele é fundamental para isso. Também a família vai ter que se adaptar a esse novo momento de ensino. Não é mais aquele em que eu pego meu filho, coloco na escola e pego meu filho, coloco na escola e depois vou buscá-lo. Depois levo para um reforço. Não é mais isso. O ensino é em casa. Então a família também vai ter que aprender. Ela vai ter que reservar um espaço, vai ter um momento para que o filho tenha seu local reservado de estudo. O próprio aluno ele vai ter que entender isso, que parte dele, parte daquele ensino, ele não está mais dependendo somente do professor ou da própria família, ele vai ter que ser, como eu falei, protagonista. Então, é novo para muitas famílias, mas vão ter que se adaptar. Não é que a família vai assumir o papel de professor, não é que a família vai assumir o papel de escola, mas de colaborador como ela sempre foi. Ela vai ter que fazer esse acompanhamento, os projetos. Então, um ponto fundamental nesse momento para você, os pais, né, de uma maneira geral, que estão matriculando os filhos, qual foi o projeto que a sua escola desenvolveu ou preparou para o ensino híbrido nesse ano de 2021. Isto é de extrema importância, porque se a escola não tiver um projeto
elaborado, ela vai estar perdida e ela vai apenas aplicar aulas remotas como se fosse ensino híbrido. Falando em ensino híbrido, o próprio ensino mesmo estadual, no terceiro ano, já começou a desenvolver esse trabalho por conta do Enem, né? Que esses estudantes precisaram se reaproximar da instituição a fim de poder se preparar para o Enem. Professor, que dicas, que orientações, como você tem avaliado nesse momento para os estudantes que vão realizar o Enem no próximo fim de semana? A gente sabe que já está bem próximo e o que você pode falar, né, para essas pessoas a fim de que tenham um bom desempenho, pelo menos, na realização dessa prova e como você tem visto isso? Olha, Daniel, o que a gente observou foi que alguns alunos se adaptaram muito rápido, muito rápido. Alguns alunos perceberam a necessidade. Então, alguns alunos, mesmo com aula remota, não sendo híbrido ainda, mesmo com aula remota, que acompanharam na escola pública, né, eu acompanhei de perto vários deles, eles estavam com grupos de estudo. Então, cada sala de aula formou um grupo de WhatsApp. E alguns alunos conseguiram acompanhar, estarão chegando agora ao Enem muito bem preparados. Outros alunos não se adaptaram, esperaram para ver no que iria dar, né? O certo é que esses alunos que assistiram às aulas pelo WhatsApp, assistiram a aula online, agora é ter calma, tranquilidade, não vai fazer a prova do Enem domingo, não entrar em desespero, já estudou o que tinha que ter estudado, daqui para domingo ou para sábado, né, porque domingo já é a prova, não vai alterar o seu rendimento. O conselho neste momento é descansar um pouco e esperar a prova de linguagem e ciências humanas. Maravilha, professor. Nós agradecemos a sua participação aqui em nosso estúdio, trazendo as orientações e certamente sua fala foi bastante esclarecedora, tanto para os pais, para alunos, como para as instituições nesse momento, né, em que o ensino híbrido se faz tão necessário e também essa possibilidade dos estudantes fazerem o Enem e entrarem no ensino superior aqui do Brasil. Um obrigado, ótima tarde. Eu que agradeço, Daniel. Qualquer dúvida, entrar em contato com a TV Costa Norte, que a gente pode passar algumas orientações sobre escolas, sobre ensino e aprendizagem. Educação. Oferecimento pré-medicina. Caminho certo para a universidade. Escola Crescer. Nada substitui o amor.